Tem, gente. Bom dia. Ignorem o motor, que tá sujo, não dá pra lavar seco em casa. Dei um tapinha na bichinha, finalmente, depois de meses e meses. Bom dia. Hoje, bem mais tarde, tenho um compromisso que não valia a pena ir até o trabalho e depois ir pra lá às 11h30. Que é uma reunião no sindicato, uma reunião de praxe. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Te amo. Tratar de um assunto que a gente já está resolvendo, que foi uma denúncia de uma ex-funcionária sobre algumas irregularidades. Algumas está correta e algumas não. E claro que ele só denunciou porque havia uma guerrinha, como é que eu posso dizer? Uma disputa de poder ali que o coordenador achou que valeria a pena. E não se trata de não valer a pena, se trata da validade do nosso tempo. O que acontece? A pessoa começa a pisar na bola, o funcionário, e você percebe muitas vezes que o funcionário quer ser mandado embora. Isso é uma situação muito típica no Brasil e, na minha opinião, de extremo mau caráter, que é a coisa do funcionário forçar a demissão. E não é legal para a empresa ficar fazendo isso o tempo todo. Ah, beleza, então, vai, ele tá forçando, eu vou mandar ele embora. Às vezes, e eu compreendo perfeitamente, às vezes, você tem que dar um exemplo para que não vire um praxe. Todo mundo, você tem toda uma equipe, você tem 20, 30 pessoas naquele setor. Você está falando de teleatendimento, vários pares, vendo e se mapeando para poder tomar suas decisões. E aí o coordenador, o gerente, a gestão daquela turma resolve fazer o seguinte: não é assim. Quer ir embora que peça demissão. Não é aprontar uma coisinha ou outra que, vou demitir, pronto, acabou. Então, eu compreendo isso, deixo isso muito claro. Você começa a aplicar advertência, suspensão, e o funcionário vai indo também. Bom, vamos ver. Só que, você sabe, a continuidade disso vai gerar uma justa causa. E claro que quem vai perder é o lado menor. É o lado mais fraco, é o lado menos poderoso, que é o funcionário, perder em grana. Mas, pode ir. Quase morreu aí, velho. Mas, ele pode prejudicar a empresa também. Independente dele não ganhar nada com isso, ele prejudica a empresa também. E se a empresa tem uma ou outra irregularidade, nada grave, mas algumas coisas que podem ser denunciadas, a empresa tem a obrigação também de estar certinha, de estar dentro da lei. E é até bom que isso às vezes aconteça, para que se resolva a questão, né? E foi o que aconteceu. A pessoa, por uma questão de se achar perseguida, pode ter razão ou não, a pessoa foi ao Ministério Público e denunciou a empresa por algumas irregularidades. O Ministério Público, bem bacana, ele faz duas coisas. Primeiro, ele repassa ao sindicato. Segundo, ele manda ele registra aquela denúncia e manda para a empresa. Ou seja, é o início de um processo. Mas ele não manda um fiscal para ver. Então o que acontece? A denúncia consta de,
os equipamentos, as cadeiras, algumas estão quebradas, e tal, e uma coisinha e outra, e você percebe lá no fim, perseguição, forçando o funcionário a pedir a conta. Quer dizer, é fácil assim, né, cara? Mas enfim. E por essa questão, a filosofia que algumas vezes se adota é essa. Não, a empresa vai até o fim porque senão isso vira exemplo. De tempos em tempos ela precisa fazer isso. Quem acaba ganhando é a empresa com isso, né? Porque ela se regulariza, ela tem condições de se regularizar. O funcionário perde o emprego. E foi o que aconteceu ao funcionário. Duas pessoas que estavam com várias punições, várias advertências e suspensões, foram e denunciaram a empresa. Uma delas, inclusive, entrou com processo em caráter emergencial e foi acatado de rescisão indireta. Ou seja, é um processo trabalhista ao contrário, onde o funcionário... Eita, nós vai. Que saco, né? Lá vou eu ser parar na Blitz. Quer apostar? Não parei. Acharam que tá tudo bem comigo, então tá bom, né? Normalmente a moto para, né? Já tô acostumado. E tudo certo com as Blitz, viu? Tem que fazer mesmo. Não tem nada errado com a moto. Tá tão bonitinha hoje. E legal que aqui tá em andamento aqui um processo de recapeamento dessa buraqueira aqui. Tá ficando bem melhor. É só chegar perto de eleição, né? Que aí nossos queridos políticos precisam demonstrar um pouquinho e tal. E aí, claro que com esse povo burrão, não, ele tá fazendo, hein? Que legal que ele tá fazendo, né? Ele deixa tudo pro último ano. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. E aí foi uma correria do caramba. A gente recebeu uma intimação no dia de que ao meio-dia tinha audiência. Não sabíamos nem do que era. E aí foi atrás, correu, fez as correrias e tal. Só que o funcionário ele acabou sendo demitido sem justa causa alguns dias antes. Então o que aconteceu? Levamos tudo, fizemos tudo, foi advogado, foi representante, foi tudo da empresa, chegou lá, o cara não foi. Porque ele já tinha sido demitido, então não tinha mais problema. Mas tá dando trabalho ainda, tá dando continuidade ao processo, mas tudo foi resolvido. As questões mais graves aí foram acatadas já, foram modificadas alguns procedimentos, né? Alguns procedimentos foram modificados para que não corramos mais o risco. Então vai acontecer isso logo, de repente em algum momento. A questão é assim, eu sou dessa opinião. Aí sim tira a lição, né? Do que a gente quer pensar ou falar. Vai, cara, você precisa me passar, então vai. Eu preciso desacelerar para o mano me passar. Porque ele tem uma moto pequenininha que não tem torque para passar com tranquilidade, né? Se na experiência, principalmente, período de experiência, você percebeu que o negócio é ruim, então simplesmente, cara, manda embora. Às vezes a pessoa passa um bom período tranquilo e calma e depois, insatisfeita depois de alguns meses, de algum tempo, resolve começar a aprontar para ser mandado embora. Aí sim, mas assim, eu acho que assim, com bom senso, você pode aplicar as punições durante algum tempo e tal, e depois acabar mandando embora. Só para que não fique para os outros que é só aprontar um negocinho que a empresa vai me mandar embora. É difícil, é complicado lidar com pessoas, né, cara? A empresa não pode ser uma filantropia, né? Uma entidade filantrópica que só faz caridade para os funcionários e pronto, tudo certo. É custoso
Se todo mundo, agora eu quero ser mandado embora, você me manda embora, ok. Custa muito mais, é muito mais caro. É mesmo muito mais caro. Não dá pra ficar fazendo isso sempre. Assim, o certo mesmo, é que quando você está insatisfeito com a empresa, você procura um jeito de começar a mandar currículo, procure novas oportunidades e quando conseguir, quando for aprovado, você peça a conta. Pronto. Até quando você for aprovado, você pode chegar e falar, escuta, dá pra vocês me mandar embora e tal? Ok, cara. Mas é até mais fácil. A grande questão é que você lida com pessoas sempre, né? Então, assim, ficar cuspindo, ficar batendo, ficar estapeando o seu empregador, a pessoa que é mais forte que você, normalmente você vai ter poucas vantagens quando tiver. Claro que tem momentos em que a gente está totalmente refém. Por exemplo, tem uma questão que me incomoda bastante. Eita, nós, ai, o que a gente encontrou aqui? E aqui ainda não dá para passar, daqui a pouco eu tento. Essa questão da gravidez. A gente vai, brother? Ah, ele tá no telefone, passa ele aí, mano. Questão da gravidez. É uma questão muito delicada. Muito delicada. Você sabe que a empresa não pode fazer um teste de gravidez para admitir mulheres. Não pode. É proibido por lei. Muitas empresas disfarçam, fazem teste de exame de sangue, alguma coisa assim, mas acaba sendo pego, acaba sendo detectado. Mais uma ambulância ultrapassada na minha vida. Muitas empresas acaba se identificando esse procedimento e quando a justiça percebe, a empresa é punida. E eu acho isso de uma injustiça tremenda, tremenda. O custo que uma funcionária grávida dá para a empresa, muitas vezes é relevante, principalmente pequenas e médias empresas. Assim, quando ela está de licença lá, aos 4 meses ou 6 meses, dependendo da empresa, isso realmente não tem um custo muito alto. Por quê? Porque o valor da licença maternidade é abatido do valor da guia a pagar. Só que os 20%, o INSS parte empresa também é. E também custa os 8% do fundo de garantia. Mas é um custo muito pequeno. Vamos dizer que a funcionária em licença maternidade custa, sem produzir, 30% do valor do salário dela. Aproximadamente. Tá? Para algumas empresas isso é pesado. Vamos dizer que uma funcionária de R$ 2.000 por mês. São R$ 600. Sem ela produzir, sem fazer nada. Em impostos. Fora a questão, outra ambulância, meu Deus do céu. Fora a questão muito simples de que eu vou pra cá porque esse busão vai sair daqui. Esses busões. De que você precisa de mais gente para fazer o trabalho que essa pessoa não está fazendo. Então, ou você vai pagar hora extra para um funcionário já existente, o que é um custo da hora e mais os encargos, ou você vai pagar um outro funcionário, um temporário, por exemplo, prazo determinado, alguma coisa assim. Ou seja, é um custo bem grande. É um custo bem grande. E como é que você faz nessa questão da maternidade, né? Da gravidez da mulher?
Acabamos de fizemos no dia 1º de agosto, foi demitida uma funcionária da gente. Sem justa causa, normal, produtividade, comportamento, enfim, nada demais. Pagos todos os direitos, tudo direitinho. E agora, há 2 semanas atrás, ela nos ligou, informando que está grávida, que a gravidez é de risco e que precisa ser reintegrada. Ela não precisa me avisar que ela precisa ser reintegrada, porque eu sei que a lei me obriga a reintegrá-la na comprovação da gravidez. Então ela mandou um exame simples, que informava que estava positivo, e nós pedimos um exame detalhado informando, e aí é só no ultrassom mesmo, informando como é que se fala? O período da gestação, o tempo do feto aproximado. E aí chegou ontem, deu 16 semanas e comprova-se que ela estava grávida quando foi demitida. Tenho que readmiti-la, tenho que reintegrá-la. E sim, tem essa, né? A gravidez é de risco, então ela vai ficar inicialmente afastada. Se passar de 15 dias, o que provavelmente ocorra, ela vai entrar no INSS. Mais uma? Não, tá aqui do lado. Foi uma dessas que a gente passou agora. Esse aqui é o caminho pro centro, tá? Eu já filmei a ida pra lá. Então, assim, a empresa é refém mesmo, não tem muito o que ela fazer. Não tem mesmo. E ok, direitos iguais e tal, mas quando, e aí eu preciso ser coerente com as minhas convicções, é complicado. Assim, você vai entender que uma direção de uma empresa possa dar preferência a homens em seus cargos mais estratégicos, porque são aqueles que, teoricamente, tem menos risco da empresa ter um custo sem produtividade. E realmente não é você dar a seta e sair de onde você está. É você dar a seta e olhar. A seta é um pedido de permissão e não uma informação, estou indo. Não pode ser. Já vi tanta gente brigar com os outros, principalmente mulher. Eu dei a seta. E daí que você deu a seta? Você espere eu passar. Então, voltando aqui, não está certo, não é justo, não. A mulher acaba tendo que, normalmente, se desdobrar, ser muito mais, produzir muito mais para ganhar um reconhecimento, já que em alguns períodos tem essa questão da maternidade, que tem essa, né? Também não é justo pelo seguinte conceito, né? Se você olhar por esses lados. Já continuamos. É assim, né? O homem é pai, ele fica 5 dias em casa e volta a trabalhar, volta a produzir. Ele mal dá um déficit para a empresa.
Mas se você dividisse essas questões, né? Vamos dizer assim, por que não você não dá dos 120 dias, você dá 60 dias para um, 60 dias para outro? Por que não? Aí você teria uma condição de avaliação de igualdade. Na prática, o que acontece hoje é que a mulher, ela acaba sendo teoricamente a culpada pela gravidez, né? A gravidez no quesito corporativo é olhada como alguma coisa prejudicial à empresa. É compreensível, mas não é correto o pensamento simples nesse sentido. Mas sim, a mulher acaba pagando por isso. Agora, essa questão da lei proteger a mulher grávida até quando a empresa não tem culpa, não, só para você entender, tá? A empresa não pode fazer um teste de gravidez, e se a pessoa entrou grávida e não falou para a empresa, e falou, se falar também. Mas se a pessoa entrou grávida, a empresa não pode abrir mão dela. Ela, quando declara para a empresa, vamos dizer que no dia que ela foi admitida, no dia que foi registrada, ela recebeu a carteira e vira para o RH e fala assim, eu tô grávida, viu? Pronto, a empresa não tem nada a fazer. Ela vai ganhar a estabilidade dela, vai ganhar a licença maternidade dela no nascimento e tudo mais. Você entendeu? Então assim, a empresa fica completamente amarrada, né? Completamente amarrada. Não é permitido por lei essa questão. É difícil, é realmente difícil. Como eu já falei uma outra vez, a gente teve nos últimos anos, nos últimos 20 anos aí pelo menos, a gente teve alternância do governo e nenhum deles soube trabalhar uma questão mais equilibrada no conceito de direitos do trabalhador e do empregador, no conceito de responsabilização e customização e divisão de responsabilidade sobre a relação empregado-empregador. E então o que acontece? Os governos de matriz neoliberais, como por exemplo Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, eram governos aliados a setores empresariais. Partidos como PMDB e Democratas são mais compostos por empregadores. Né? E aí a política trabalhista perde alguns passos na questão de correção de algumas injustiças para com o trabalhador. E aí entrou o pseudo-esquerda, né? Governo petista, os dois do Lula e o 1,1 da Dilma, aonde eles querem fazer a idiosincrasia, né? Querem fazer a discrepância completa. Eles têm, para ter base de governo, eles têm que ter base de apoio governista de PMDB, de PP, ou seja, de partidos de direita, conservadores, evangélicos e patrões. E aí eles vão criando leis, vão colocando direitos ao trabalhador que sempre terminam com a customização para o empregador. E aí quando você passa por isso durante 8 anos, depois durante 10 anos, depois durante... Você entendeu? Quando você vai passando por isso, tem uma hora que o empregador vira e fala assim, chega. E foi o que aconteceu, tá? O tal do impeachment da presidenta
Esqueçam os termos técnicos na questão da pedalada fiscal e tudo mais. Chega, deixa. Isso já encheu, isso já cansou. Isso já cansou. O que aconteceu foi uma união dos empregadores em torno do mesmo assunto, de dizer, chega, não quero mais pagar benefícios para os outros, quero que eles trabalhem. Porque tem a linha do trabalhador, que é aquela preocupante, que é a linha que não quer efetivamente trabalhar, não tem aquela questão da satisfação pessoal pelo trabalho. Quer conseguir um benefício, uma boquinha, alguma coisa assim. Quantas e quantas reportagens a gente já viu do cara saindo do posto do INSS, mancando, com muleta, e no quarteirão seguinte ele praticamente joga as muletas fora porque ele conseguiu renovar o benefício dele ou se classificar no conceito de aposentadoria por invalidez. Bom mesmo é ganhar sem trabalhar. Para o brasileiro é isso, nossa formação ética é essa. A gente não tem consciência para esse tipo de coisa. O que em países desenvolvidos que a gente não consegue entender, como Japão, norte da Europa e assim por diante, com exceções, é claro que sim, é uma vergonha. É uma vergonha em países desenvolvidos a pessoa receber auxílio-desemprego, seguro-desemprego. Você entendeu? Aqui no Brasil, eu que fiz seleção durante tanto tempo, eu recebo, eu ligo feliz para um cara para dizer, você foi aprovado, parabéns. Ah, dá pra, opa, obrigado, legal, fico feliz, mas dá pra me registrar só daqui a 3 meses? Eu começo a trabalhar agora, porque senão eu perco o seguro-desemprego. Você entendeu? É assim que nós estamos. Quando eu falo dessa questão de que nós estamos numa crise moral, numa crise ética, num retrocesso moral e ético, é sobre isso que eu estou falando. Você entendeu? Então, assim, esta relação, essa política da base de você não... o patrão que não confia no empregado e o empregado que não confia no patrão, eles se tratam não como parceiros, como eu vendo a minha mão de obra para você e você me paga. Claro que não é tão simples assim, claro que tem camadas que precisam ser protegidas, porque senão são exploradas. Claro que há exploração por parte do empregador e claro que há exploração por parte do empregado. Tá? Mas isso é desequilibrado. Isso é desequilibrado. Essas reformas exigidas pelo empresariado para o apoio ao Michel Temer, a saída da Dilma e tudo mais, elas estão sendo cobradas agora. Temer está no cargo exatamente por isso, porque ele pode fazer isso. Não há ninguém mais que possa, neste momento. Ele é maleável e ele deve, principalmente isso, ele deve. Então, como ele deve, ele tem que fazer. Por isso a insistência. Já foi aprovada, agora é a última parte da questão, que é a regulamentação. E agora em novembro já entra em vigor, tá? Inclusive eu preciso pegar esse texto e ler com carinho. Ler com carinho. Que haverão modificações estruturais na empresa com toda certeza, e o RH terá que estar bem esperto para orientar alguma decisão que a empresa possa tomar, que ela se coloque em risco maior. Mas é isso, gente, é isso. Eu estou indo agora no sindicato por causa disso, por causa dessa questão. É mais uma continuidade da resolução do problema, não há nenhuma birra. Eu tenho muita curiosidade em saber como é que o sindicato vai lidar
com a questão a partir do ano que vem de você não ter... Estou com fome, ajuda por favor. Complicado, hein, bro? Alguém tá ajudando? Ajudaram. É, ganhei um sanduíche, bro. Vocês não viram aqui provavelmente, mas eu vi. Tomara que seja fome mesmo. E tomara, se é fome, que isso ajude. Vamos lá, vamos lá. Já estamos chegando. No que entrar na rua aqui, como eu vi na semana passada, no que entrar na rua aqui, eu preciso... Os policiais saíram aqui. Ah, aqui, ó. É aqui que tem um lugarzinho que dá pra pôr a moto. Acho. Aqui, ó. Na linha branca, motocicleta. E tem um cara. Mas enfim. É que já estou na rua do sindicato. Deixa eu ver uma coisa. Acho que tá fácil assim, né? Pronto. É isso, gente. Até daqui a pouco.